Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h43, hoje é sexta-feira, hoje é dia da participação do prefeito municipal Fábio Leite aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, ouvintes e amigos da Prever FM, munícipes de Botucatu. Prazerzão estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira mais uma vez. Prefeito, ontem nós tivemos chuvas torrenciais aqui na cidade de Botucatu e quando a água desce, a gente fica preocupado, né, prefeito? Fica assim, Márcio, a gente brinca na prefeitura que quando começa a nublar o tempo, o prefeito já começa a suar. Mas graças a Deus, para você ter uma ideia, comentava com meus filhos, inclusive agora de manhã, o último alinhamento, enfim, o último acompanhamento que eu fiz junto à Defesa Civil foi às 2h20 da manhã, e a gente tem os pontos de monitoramento da cidade, né? Normalmente os pontos mais críticos, Lava Pés, rodoviária, Floriano Peixoto, né? Pontos que tiveram já algum tipo de inserção, e também as equipes circulam durante a cidade, graças a Deus, até essa hora da madrugada, nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de transbordamento. Então as soluções que a gente vem implantando na cidade, especialmente em relação às questões de drenagem urbana, elas têm dado resultado, e é o que motiva a gente a continuar fazendo, e se Deus quiser agora mais quase 300 milhões de reais serão investidos entre PAC e Sabesp, para a gente continuar mexendo nessas questões, Márcio. E o pessoal aqui, principalmente o pessoal que mora, que transita na Tenente João Francisco aqui na Vila dos Lavradores, quando a gente tem chuva forte aqui na cidade, já fica realmente preocupado. Brevemente a gente vai ter também, desculpa, prefeito, a gente vai ter brevemente a solução para esse problema também, né? Sim, eu ia comentar exatamente isso, Márcio. Essa semana, eu não lembro se foi na terça ou na quarta-feira que teve uma chuva no horário do almoço, foram 2 dias que nós tivemos, um munícipe me ligou, era por volta das 12h30, 1:45 da tarde, e ele estava descendo a Major Mateus. E ele falou: Fábio, é impressionante aqui a diferença, né? A Major Mateus com bastante fluxo de água no meio da via, e quando a gente passa por baixo do elevado e chega na Floriano Peixoto, que recentemente foi revitalizada, a gente já tem uma outra condição. Então essa região, como você bem falou, Tenente João Francisco, Major Mateus e as travessas, né, que a gente fala, também serão objeto, um dos lotes que nós temos do PAC, exatamente nessa região, Márcio. Bom dia, prefeito. Uma dúvida que surgiu aqui até da sua fala da última semana, o senhor falou sobre a escola Gomes Pinheiro, ali na Avenida Santana, de uma possível vinda dessa estrutura para o município. Qual o projeto para aquele local? Como é que estão essas tratativas, prefeito? Bom dia, André. Prazerzão falar contigo. Bom, no final do ano passado, deve ser ali mais ou menos no meados de novembro, dezembro, André, eu estive no Palácio com o vice-governador do estado e levei algumas demandas em nome do município. E uma das demandas que eu levei foi da cessão do prédio do Gomes Pinheiro para o município de Botucatu. Hoje, esse prédio, que é um prédio do estado, abriga a diretoria de ensino, e eu fiz uma solicitação formal ao vice-governador para que transfira esse prédio tão histórico, né, tão relacionado à história de Botucatu, ao surgimento de Botucatu, para que a gente voltasse a operar nesse local, de fato, educação, de fato, uma escola, né, tradicional. E agora, para você ter uma ideia, ontem também à noite, eu encerrava algumas tratativas de agenda. Na próxima terça-feira estarei com 2 secretários de Estado, com o Rafael Benini para tratar as questões de Artesp e com o Roberto de Lucena para tratar as questões de turismo, e muito provavelmente eu consiga ser recebido pelo governador. Isso deve acontecer entre quarta e quinta, a gente ainda está tentando triangular essa agenda com outros prefeitos aqui também do Polo Cuesta, e uma das demandas que eu levo para o governador é o reforço desse pedido. Mas objetivamente sobre a sua questão, a nossa ideia é acomodar a diretoria de ensino em algum outro local que abrigue questões administrativas com dignidade, com espaço adequado, mas que o Gomes Pinheiro volte a ser de fato um centro de educação, um local de educação, André. Maravilha. Prefeito, o senhor falou da Artesp, né, aí na saída para São Paulo. Quais avanços a gente espera aí dessa reunião? Porque a Artesp pode ajudar a destravar várias situações complexas da cidade que a Prever FM, inclusive, vem cobrando junto com seus ouvintes há muito tempo, que é a questão da Gastão da Alfarra, Domingos Sartori,
a própria Antônio Butignoli, que ainda é DR, mas também não nos cabe a manutenção ali, né? Quais os assuntos serão tratados na Artesp, prefeito? André, resgatando até um pouco do que eu expliquei, né, na semana passada, na nossa entrevista por telefone na sexta-feira, boa parte desses trechos que você comentou são trechos aqui na cidade que são concessionados, né? O Estado de São Paulo, através de uma concessão de rodovias, entregou esses trechos para iniciativa privada. No caso de Botucatu, a concessionária anterior chamava-se Rodovias do Tietê, ela foi assumida pela Via Ápia, então guardem esses nomes, né? Rodovias do Tietê e Via Ápia. Então são as empresas responsáveis por por boa parte desses trechos que você comentou em Botucatu. A grande dificuldade, a prefeitura sempre teve um relacionamento ruim com essas concessionárias. Sempre foi muito mal atendido. Você se lembra, inclusive, de algumas empreitas do ex-prefeito Pardini, muito duras, né, em relação a isso, porque de fato esse relacionamento sempre foi muito ruim. E agora ele piorou, porque anteriormente, bem ou mal, nós tínhamos ainda no município alguns representantes dessas empresas. Tinha um engenheiro de trecho, um engenheiro de projeto, e isso nem isso nós temos mais. Então a gente não tem nenhum tipo de contato. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que se relaciona às questões de rodovia em Botucatu, o único canal que eu tenho de acesso é a Artesp, que é o órgão do Estado que controla todas essas concessões. Bom, na terça-feira eu vou estar com o secretário Rafael Benini, que é o secretário de Estado que tem entre as suas responsabilidades a Artesp. Eu vou levando todas as questões que a gente nesses últimos tempos tratou. Então eu vou tentar dividir aqui por trecho para a gente tentar não esquecer de nada. Então, no trecho ali da Gastão da Alfarra, a questão da conclusão das obras, a obra que foi feita ali tanto na frente do Santa Maria quanto do Maria Luísa, do Parque Tecnológico, tem problemas de drenagem que não foram solucionados. Então esse é um assunto. Para você ter uma ideia, uma das drenagens ali do Santa Maria está sendo desembocada em frente a uma escola municipal. Então esse é um exemplo. O acendimento das luzes ali daquele trecho da Gastão da Alfarra, que há muito está pronta, mas ainda não foram atendidas e acendidas. Então a gente também leva essa questão. O ressarcimento de alguns proprietários que por conta das obras tiveram as suas áreas invadidas é outro assunto que a gente leva em relação a Gastão. As passarelas, que inclusive surgiram de alguns ouvintes de vocês da Prever FM, que demandam ali naquela região do supermercado, naquela região agora ali do Santa Maria, onde foi feita essa duplicação, outro assunto que também a gente leva. O acesso ao Cedro, ali próximo ao supermercado Manzini, um acesso esse que o Taborda e o próprio presidente da Artesp desenhamos na mesa dele para a gente poder acessar ali aquela região adensada da cidade. A gente aguarda uma aprovação, que é uma obra que vai ser feita pela prefeitura, faz parte também dessa pauta. Isso falando de Gastão da Alfarra. Vamos para Castelinho, uma pauta que você e o Júnior Quinteiro sempre bateram, André, e com razão, nessas obras que foram feitas nas marginais da Castelinho, a previsão de passeios para pedestre, calçadas, acessos, para que as pessoas que estejam ali na região do Marajoara, na região do Santa Elisa, consigam vir caminhando para a cidade. O talude, né, aquele barranco, vamos falar assim, logo ali no começo da obra, que é um barranco que não foi tratado, não foi cuidado, isso para falar de Castelinho. Vamos para Rondon. Quando o governador esteve aqui, inaugurando essas marginais da Castelinho, tanto ele quanto o presidente da Rodovias do Tietê se comprometeram em iniciar as obras das marginais da Rondon em outubro. Nós já estamos indo para fevereiro, essas obras não começaram. Dentro dessas marginais da Rondon, vocês vão se lembrar que eu consegui que eles estendessem essas marginais para conectar com o marginal a Castelinho e também conectar o acesso ao AME, outro ponto que nós vamos tratar. Vocês se lembram também que quando o governador esteve aqui, eu pedi, junto com as obras da marginais da Rondon, a regularização daquele acesso na Domingos Sartori ao Jardim Tropical, que é um crime, aquela rotatória que foi feita ali, ou aquele acesso que foi feito ali. Então todos esses temas, André, eu tentei de uma forma relembrar tudo que está na lista, mas o acesso ali daquele último acidente que tivemos na Rondon também, no acesso ao Recanto da Amizade, na Cascata da Marta. Então todos esses temas, nós temos os pedidos formais, são temas, alguns deles que eu venho tratando há 1 ano, junto à Artesp, junto às rodovias do Tietê, e eu vou fazer essa nova tentativa na terça-feira, André. Bom, prefeito, bom dia. Olha, você tem me surpreendido e surpreendido a toda a Botucatu pela sua capacidade de captar recursos.
todos nós sabemos como é difícil trazer recursos. Fazendo um trocadilho aqui, o prefeito Fábio Leite consegue tirar leite até de pedra, né? E está conseguindo, isso é muito bom. Então eu tenho um pedido para fazer aqui. Numa dessas muitas viagens, eu sei que você fica mais na estrada até do que eu, conseguir um pouco mais de verba para nossa amada Clarita, que é da Secretaria do Esporte. Por quê? Porque o esporte, além de aproximar as crianças, aproxima também os pais delas, porque vão ali nas competições, os pais de outros pais, quer dizer, aproxima a cidade dela mesma. Então, investir em esporte é investir no futuro, é investir que as crianças, a nossa outra geração, né, vai ter alguma coisa para fazer além de ficar no celular ou pensando coisa errada. Então, se você puder ajudar a nossa amada Clarita na Secretaria do Esporte com um pouco mais de verba, porque vontade ela tem, projeto ela tem tudo. Tá faltando, obviamente, um pouco mais de verba para que ela consiga implantar, e nós conversamos com ela aqui essa semana mesmo, né? E se você, com essa sua capacidade, Fábio Leite, tira leite até de pedra, lembra numa dessas suas viagens de conseguir alguma coisa para ela? Você vai ver o resultado que nós vamos ter aqui, prefeito. Lori, antes de mais nada, desculpa não cumprimentá-lo pela manhã. Mas você está coberto de razão. Para você ter uma ideia, tem duas iniciativas que vale a pena mencionar aqui. Uma delas, e vocês entrevistaram o deputado Maurício Neves, acho que deve ter uma semana ou 10 dias, e uma das emendas que ele mandou para Botucatu de R$500 mil, a gente vai colocar, eu fiz uma transferência orçamentária, e a gente vai colocar lá no campo do Palos Verdes, o antigo campo do Jair, para transformar ali também numa praça esportiva. Eu tenho um projeto, e você acompanhou, porque coincidiu inclusive aquele encontro que tivemos, eu, você e o André, quando vocês foram dar publicidade do PAC. Sim. Uma das agendas que eu tive naquela ocasião foi no Ministério do Esporte. A gente tem um projeto de um centro de atletismo aqui em Botucatu, um projeto feito por um arquiteto nosso, que é o Rodrigo Michelin, também já circulando. E talvez a grande notícia, e sem tirar a razão que você tem, e reforço aqui que pode ter certeza que isso vai estar na agenda, a gente recentemente aprovou um projeto de lei na Câmara da venda de uma área municipal ali no Bairro Alto. Isso foi aprovado no final do ano passado, onde hoje comporta a garagem da educação de uma forma adaptada, e com essa venda desse imóvel, além da gente organizar a garagem de uma forma definitiva, mas a principal aplicação desse recurso é na cobertura de todas as quadras das nossas escolas do ensino de Botucatu. Aí você vai falar, Fábio, mas o que a cobertura das quadras tem a ver com o meu pedido para esse olhar para o esporte botucatuense? Porque com a cobertura dessas quadras, esses espaços, além de serem usados pelas diversas escolas, né? Nós estamos falando aí de mais de 9 escolas a serem cobertas, eles também se transformarão em centros de atividades esportivas. Então vão ser espaços compartilhados da educação durante o turno escolar e fora do turno escolar serão grandes centros esportivos também. Mas isso sem tirar a razão, sem tirar o mérito da sua colocação. De fato é uma secretaria, me lembro do Dr. Paulo Buchignani, que não sei se está nos ouvindo, mas ele dizia para mim na época de campanha que o maior investimento em segurança é a gente investir em cultura e esporte, que é onde a gente tira as nossas crianças da maldade, das coisas ruins desse mundo, né? Então pode ter certeza de que é uma pauta que a gente leva com muito carinho, Lori. É isso aí, continue então tirando leite de pedra, como você tem feito tão bem, você tem me surpreendido. Eu acho que em poucas vezes Botucatu conseguiu em um único ano trazer tanto dinheiro para a cidade. Agora vamos ver o resultado. Bom, são 6h57, nós temos ouvintes participando, André. Sim, nós agradecendo aqui a grande audiência do YouTube, né? As pessoas que deixaram um comentário aqui, Dino Conte, o Guilherme Carrega, mas especificamente para o prefeito. Primeiro um comentário do Semisvaldo Santos, ele disse o seguinte: pedágio uma vergonha, pista de São Manuel há anos cheia de buraco, é a ligação entre Botucatu e São Manuel. E a pergunta mais propriamente, aliás, a Girlei Ferreira, ou o Girlei Ferreira, está dando bom dia ao prefeito, parabenizando pela gestão que está fazendo na cidade. E aí sim uma pergunta de um ouvinte, o Paulo, diz que trabalha com táxi e ficou sabendo que a partir do dia 1º de março a Guarda Municipal não vai mais deixar um GCM na rodoviária no período noturno. Ele quer saber se isso procede. O nome dele é Paulo, André? Paulo. Seu Paulo, ótimo dia para o senhor. Tenha abençoado o ano de 2026.
Não, isso não é verdade. O que está acontecendo, e ontem, inclusive, eu recebi uma demanda similar no Instagram, perguntando do GCM que a gente deixa ali no Paço Municipal. O que a gente faz, e essa é uma estratégia inteligente das forças de segurança, é uma rotatividade desses profissionais. O que eu quero dizer com isso? Nos locais onde a gente tem os GCMs colocados, rodoviária é um exemplo, agora as operações do Cachoeirinho um outro exemplo, o Paço Municipal um outro exemplo. Esses policiais que teoricamente ficam fixos, eles têm uma rotatividade. Eu vou usar uma expressão aqui que foi o que o laudo me explicou ontem, para que não se acomode naquela função, né? O ser humano tende a, começa a conhecer as pessoas, começa a ficar um pouco mais, vamos dizer, menos atento. Então, essas posições elas serão mantidas, só que vai haver, isso sempre, uma rotatividade de GCMs para que a gente sempre tenha pessoas novas atuando no policiamento dessas localidades, André. Perfeito. Prefeito, nós sabemos assim que toda a demanda por creche acontece sempre no início do ano e sempre é bem-vinda, né? A expectativa da população é que mais creches sempre sejam inauguradas e parece que brevemente a gente vai ter ali no Maria Luísa, ou vai ter mais uma creche, é isso, prefeito? Isso mesmo, Márcio. A gente tem algumas iniciativas da área da educação. Quero deixar meu abraço aqui ao Gilberto Mariotto, está fazendo um trabalho sensacional junto com os profissionais da educação. Mas nesse momento a gente tem ali no Maria Luísa, eu anunciei, deve ter uns 15 dias, desculpem, a homologação da licitação da construção daquela escola. Então, para quem conhece ali a região do Maria Luísa, a gente tem a escola Jesuína, que é uma escola de fundamental, e ao lado dela uma unidade de saúde, e atrás, num terreno da prefeitura, atrás do campinho de grama sintética, nós vamos construir uma escola de educação infantil. Essa escola vai abranger, né, o atendimento a crianças de 4 meses a 5 anos, e as obras devem começar agora em fevereiro. A gente já vai dar a ordem de serviço para que ela seja construída, uma região bastante adensada da cidade. Dando aqui um spoiler para vocês vão ver na semana que vem, e daí a gente trata na próxima entrevista, mas já antecipo, a gente inaugura na semana que vem a nossa segunda escola de educação especial. Ela também vai ser ali próximo. Hoje a gente tem o Nair Pérez, que fica próximo ao APAI, e a gente está abrindo uma segunda escola de educação especial ali também para fazer o acolhimento dessas crianças. E olha que efeito que Botucatu vem passando. Eu comentava isso ontem com uma secretária de um consultório médico aqui de Botucatu. No ano passado, quando a gente concebeu essa escola, e a concepção dessa escola é resultado daquele convênio que a gente firmou com a Unesp de Bauru, vocês também veicularam essa notícia aí, então aí já são as entregas desse grande projeto. Quando a gente montou essa estrutura da segunda escola, nós tínhamos uma lista de espera de crianças para educação especial de 40 posições. Essa escola que eu inauguro semana que vem tem 44 posições. Então, teoricamente, a gente estaria zerando a fila de educação especial no município. Só que nesse período, dos últimos 3 ou 4 meses, famílias estão mudando para Botucatu. Por conta da condição de qualidade de vida, por conta da qualidade de segurança, enfim, do ambiente que a gente tem na cidade. E hoje a gente já tem quase que uma dúzia de crianças numa nova fila de espera, esperando agora a nossa terceira escola de educação especial. Isso mostra um movimento, né, de migração de pessoas aqui para a cidade, buscando, né, a condição que a gente tem aqui no município, a condição dos serviços. Inclusive o André trocou mensagens comigo ano passado, você vai se lembrar do Eduardo, né, André, que vira e mexe, entra, não acontece. É um exemplo de um cidadão que morava em Brasília e veio para Botucatu buscando aí as questões positivas da nossa cidade. Então, de um lado, engrandece muito, né, o nosso trabalho, saber que a cidade está sendo olhada por pessoas de todo o Brasil, e aumenta a responsabilidade, nesse exemplo que eu dei, da gente seguir ampliando os serviços públicos municipais. Márcio. Prefeito, a gente tem uma situação diferenciada essa semana que eu acho importante a gente tocar, Márcio, que é a questão do Cachoeirinha, vamos chamar assim. Verdade. Da incursão policial que houve há alguns dias, e o diferencial dessa vez, o que chama mais atenção, é a presença contínua de uma equipe da Guarda Municipal. Como é que foi pensado isso, prefeito? O que os moradores do Cachoeirinha podem esperar daqui para frente nesse sentido? Bom, André, então eu vou aproveitar a liberdade que vocês sempre me deram e contar um pouquinho dessa história para vocês. Esse assunto Cachoeirinha, ele faz parte, vamos dizer, das discussões de gabinete há muito tempo. E essa operação que aconteceu na sexta-feira passada, então completa-se uma semana hoje,
A ideia original era que ela tivesse acontecido às vésperas do Natal. Então, essa é a primeira confissão em primeiríssima mão para vocês da Prever FM. Mas por conta da organização do judiciário, especialmente nesse período de final de ano, optou-se para que essa operação ficasse para o início do ano, para o primeiro mês do ano de 2026. Bom, segundo ponto que essa é uma operação de várias mãos. Essa é uma operação da Polícia Civil de Botucatu, e deixo aqui meu abraço ao Dr. Talamonte, em nome dele, cumprimentar toda a estrutura da Polícia Civil de Botucatu. Também tem a participação da Polícia Militar aqui da nossa cidade, em nome do Tenente Coronel Cagliari e do Capitão Cunha, meu abraço carinhoso a toda a Polícia Militar de Botucatu. Outra participação importantíssima, a Secretaria de Segurança de Botucatu, junto à GCM, em nome do Laudo, do Pimentel, do Rezende, um abraço carinhoso a toda a nossa estrutura. Participação do Ministério Público do Estado, participação do Judiciário Botucatuense, enfim, toda essa operação que aconteceu sexta-feira passada, meu agradecimento ao governo do Estado de São Paulo pelo apoio, inclusive com o helicóptero Águia, foi uma operação policial. E dentro dessa estruturação, essa operação policial ela não foi estanque. Normalmente o que se fazia? Ia lá, fazia essa operação policial, fazia essas apreensões, as prisões e retomava-se a rotina. Nessa a gente fez diferente. Na sequência da operação policial, nós entramos com toda a estrutura da prefeitura. Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar por lá, mas na sequência da operação nós já tínhamos as equipes da Semutran fazendo toda a repintura, a organização de trânsito aos arredores, as equipes da zeladoria que inclusive continuam fazendo toda a parte de roçada e capina, toda a parte de recolha de materiais em alguns locais que inclusive a gente tinha dificuldade de entrar por conta da questão da criminalidade, em prevenção, né? Toda essa limpeza, em prevenção, a questão de dengue, de escorpiões. A nossa equipe de infraestrutura, mexendo com toda a parte de guia, sarjeta, até alguns reparos do ponto de vista de alvenaria que tinham sido destruídos pela criminalidade. As equipes da CPFL fazendo a substituição de lâmpadas, checando a questão dos quadros de energia para ver se não tinha nenhum tipo de problema. As equipes da Sabesp contendo vazamentos, verificando toda a questão da distribuição de água naquela região para que a gente também não tivesse nenhum problema. E essa prestação de serviço continua. Para vocês terem uma ideia, na última segunda-feira todos os secretários estiveram no gabinete às 18 horas e a gente vai continuar levando programas da prefeitura lá para dentro. Então vou voltar na pergunta do Lore. Escolinhas de esporte, atividades esportivas, orientações da nossa assistência social, atividades sociais, atividades culturais, atividades turísticas, tudo isso faz parte dessa... Eu não gosto da palavra ocupação, eu gosto da palavra da gente disseminar a paz, disseminar o amor, e é isso que a gente está fazendo com serviços públicos naquela região e na região do CDHU. Essas operações que permanecem, André, desculpa me alongar na resposta, mas é importante vocês terem toda a informação. Ela continua sendo feita também a várias mãos. Então a GCM, nesse momento, encontra-se ali no Cachoeirinha, como a Polícia Militar encontra-se no CDHU, como a Polícia Civil continua fazendo as operações de inteligência, etc., não só na cidade de Botucatu, mas especificamente nesses dois pontos. Então tudo isso segue. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando, eu estou recebendo dezenas de mensagens de incentivo, de agradecimento. Verdade seja dita que recebi 2 com críticas pela ação policial. E aí um grande amigo me disse nessa semana o seguinte: olha, 99,99% das pessoas daquela região, daquele local, são pessoas de bem, pessoas que querem o bem da sua família, a cidade de Botucatu em primeiro lugar, pessoas que trabalham para levar o pão de cada dia. É para esses 99,99% que a gente continua trabalhando. Então, perfeito, a última pergunta. Não. Pois não. Se incomodaram porque tem algum vínculo aí com as questões que eram feitas erradas. Eu sinto muito, mas a gente vai continuar fazendo a coisa certa, André. Nós temos a última pergunta agora do companheiro, agora é Lou, hein? O Lou Panhose, a última pergunta de hoje. Não é pergunta não, prefeito, é mais um desafio. Eu gosto de te provocar, né? De colocar desafio, macaquinhos nas suas costas. Nós temos aqui em Botucatu, né? O Alex Barros. Alex Barros é de família de Botucatu, mas ele é um cidadão do mundo, participou de presidências de multinacionais em vários lugares, Singapura e tudo mais. Enfim, ele trouxe para Botucatu alguns amigos, Singapura, Tailândia, Alemanha, para conhecer a cidade. E quando ele perguntou para essas pessoas o que eles acharam de Botucatu, sabe o que eles responderam, prefeito? Falta árvore. Então, acho que nós precisamos também começar a pensar numa Botucatu mais verde. Eu já dei uma ideia aqui no passado de você plantar uma árvore para cada criança que nascesse na cidade. Que nascesse. E essa ideia tá em alguma gaveta lá.
Mas mais do que isso, nós também trouxemos aqui aquele menino, digo menino porque é mais novo que nós, né, Márcio? Que dos passarinhos, né? E ele falou Antonelli. Que Botucatu tem mais de 400 pássaros e tal, da importância de a gente estar plantando ali no Lava Pés, ali no, como que é chamado ali mesmo? Parque Linear. No Parque Linear, árvores que possam atrair pássaros e que não vá também, ele falou, tem umas árvores aí que são árvores predadoras, e algumas estão sendo colocadas em Botucatu, hein? Precisa tomar cuidado com isso. Elas acabam destruindo as outras árvores e tudo que tem em volta dela. Então, não vai dar tempo de você comentar muito agora, você só tem 1 minuto, mas no outro programa a gente quer falar mais desse assunto. Pensa numa Botucatu mais verde, olha, mais esporte, mais verde, ela passa a ser uma cidade muito mais agradável, uma cidade mais fresca, mais gostosa de se viver. Botucatu mais verde é legal, hein? Coloca aí, tô colocando isso na sua conta. Se você vai conseguir pagar, eu não sei, mas eu vou colocar na sua conta. Tá aceita a provocação, Loival, e pode continuar, porque as provocações que você faz, elas têm a cidade de Botucatu em primeiro lugar, então pode continuar me provocando. Eu já antecipo, então, nos meus 40 segundos restantes, de que esse programa a gente já começou, Botucatu Cidade Viva, um programa da Prefeitura, CPFL Paulista e FCA, da Unesp, através do qual, cada retirada que a gente faz de árvore em Botucatu, a gente planta ou replanta na proporção de 1:15. Esse programa com certeza vai ter esse efeito que você falou, mas vale a programação para que a gente siga olhando e siga ampliando essas iniciativas, Lorival. Mas não adianta plantar as 15 lá no fim do mundo, tem que plantar aqui dentro da cidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu quero árvore aqui dentro. Tirou uma, plantou 15 lá atrás do lajeado, não adiantou, mas eu quero uma cidade mais bonita, mais fresca e mais verde. Eu não, acho que todos nós queremos, né, Márcio? Isso mesmo. Prefeito, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Daqui a pouquinho o seu colega Cristiano Camargo, prefeito de Pardinho, vai ser entrevistado aqui no Primeiro Jornal. Bom final de semana, prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Ótimo dia para vocês, tenham todos aí uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal, Prefeito FM.